Ô, Gustavo, e aí a dúvida que fica é porque muita gente está falando, né? Vai gerar desaceleração da economia, pode gerar inflação, até aquele próprio cenário de estagflação. E aí coloca o Federal Reserve na famosa sinuca de bico, onde tem uma inflação subindo, então deveria, por meio da política monetária, ser um pouco mais contracionista e com a desaceleração ser um pouco mais frouxo na política monetária, subindo o juros. Como que fica a atuação do Federal Reserve em meio a dados econômicos que a gente está vendo, a tarifas, a esse possível cenário? Está complicado, inclusive, de prever o que vai acontecer, ou talvez de projetar o que vai acontecer nesse cenário pós-tarifas? Sim, fica mais difícil. Eu entendo que a divisão entre o próprio Federal Reserve existe. Você vê dirigentes que estão olhando mais para alguns indicadores de economia preocupados, você vê outros que estão olhando mais para indicadores de preços também receosos. Então você vê que tem uma sinalização de que a economia deve crescer menos para os próximos anos e isso virou um consenso entre todos. O quanto isso vai ser suficiente para enfraquecer os preços, aí tem divergências. Por outro lado, já tem pontos que vão ser pressionados em termos de preços para cima. Você já tem, por exemplo, o preço da madeira, que é muito utilizada para a construção americana, subindo muito, porque o Trump tem colocado como alvo a importação de madeira, de outros itens do Canadá. E como a gente já vê mês após mês no relatório de preços dos Estados Unidos, no CPI, a construção é um vilão que já está sendo difícil de vencer nos últimos anos. Se você ainda coloca mais um impulso grande nos preços de construção, nos preços de levantar qualquer tipo de moradia, isso pode retardar ainda mais a vitória, digamos assim, do Banco Central Americano sobre a inflação, levando ela para perto da meta de 2%. Por isso que não está fácil, de fato, projetar para os próximos anos, mesmo o Banco Central Americano com inúmeros dados não chega a um consenso. Para o curto prazo, pode ser que eles priorizem realmente a questão do enfraquecimento da economia e avancem com a ideia de cortar juros. Aí você pensa, tá, e para 2026, 27, 28? Pode ser que já apareçam mais os reflexos dessa guerra comercial e eles não reduzam tanto assim quanto eles pensavam que poderiam reduzir em 2024 ou 2023, quando eles pensavam já em corte de juros. Então, talvez uma leitura para quem está operando pensando nos próximos meses de que sim, isso talvez incentive eles a cortarem juros mais para frente, porque a economia deve crescer menos, mas para longo prazo, talvez recalcular o quanto que eles conseguiriam reduzir.